Fala rapaziada, tudo certo? E o Palmeiras venceu o São Paulo por 2-1 e está na final do Campeonato Paulista e vai encarar o Grêmio Novo Horizontino. Vamos falar da partida de ontem, onde tivemos, infelizmente, mais uma vez, polêmica de arbitragem, principalmente em dois pênaltis, um marcado e um outro não marcado. Já dou a minha opinião sobre esse pênalti, mas antes vamos falar da partida, uma partida onde o Palmeiras desde o início se mostrou mais com vontade de buscar o resultado e a vitória, e logo no comecinho da partida a gente já notava isso, com o Palmeiras tomando as ações ofensivas, o São Paulo com um certo receio de propor jogo para cima do Palmeiras, e com isso o Palmeiras abriu o placar logo aos 8 minutos com o Maurício, numa boa jogada do Vitor Roque. Ele conseguiu encontrar o Maurício, que praticamente livre dentro da área, fez 1-0, e o Palmeiras poderia ainda fechar o primeiro tempo com 2-0 num belo contra-ataque que teve com o Piquerez. Ele não finalizou e nem cruzou, acabou chutando para fora. Então foi um primeiro tempo onde, desde o começo, como eu falei, o Palmeiras se mostrou mais à vontade, teve mais posse de bola. O São Paulo praticamente não ofereceu perigo no primeiro tempo contra o Palmeiras, e isso se dá muito pela a opção técnica que o Crespo teve de começar o jogo com o Luan no meio-campo. Ele tirou o Danielzinho do time, acho que por conta de lesão, não tenho certeza. O Danielzinho sofreu uma pequena lesão contra o Bragantino na fase anterior, já no jogo no meio de semana foi poupado, e ontem o Crespo acabou entrando com o Luan, que é um jogador de mais marcação, e o São Paulo não criou quase nada no meio campo. Já o Palmeiras foi um setor que o Palmeiras teve mais liberdade, com o Marlon Freitas e o Andréas. O Palmeiras teve muito essa criatividade no meio-campo, também muito por conta do Maurício, que para mim foi o craque da partida. Ele jogou muito bem, principalmente no primeiro tempo. Além de ter feito o gol, o Maurício correu o campo todo, estava ajudando a marcação, ajudava o time a tentar armar a todo momento. Numa partida onde o Palmeiras o Flávio Lopes, que apesar de depois ter feito o segundo gol, não fez uma bela partida. O Vitor Roque também não fez uma grande partida, e o Alan, para mim, foi do ataque, foi o jogador que rendeu menos, muito por conta que o Palmeiras também usou pouco o lado direito do ataque. Mas o Palmeiras, mesmo assim, com esses jogadores de ataque estando um pouco mais abaixo, mandou no primeiro tempo. Todas as ações ofensivas foram por parte do Palmeiras. O São Paulo com muita dificuldade de criar jogo. O Lucas muito apagado no primeiro tempo. Ele e o Luciano praticamente, a gente não ouviu o nome dos dois. Foi um jogo que os dois jogadores apareceram muito pouco, e quando acontece isso, o São Paulo não consegue criar jogadas de perigo. O Palmeiras fechou o primeiro tempo com 1-0, como eu falei, poderia ter feito 2-0 com o Piquerez, num lance de contra-ataque que ele não soube aproveitar. E aí vamos para o segundo tempo, onde vem toda a polêmica do jogo, e a gente tem que falar muito do que aconteceu. Foram dois lances onde para mim teve a lei da compensação, que o primeiro lance foi envolvendo o Lucas e Gustavo Gomes. O Lucas foi cruzar uma bola, o Gustavo Gomes estava na marcação, e na hora que o Lucas cruzou, a bola bateu no braço do Gustavo Gomes, e na minha opinião isso é pênalti. Eu já ouvi muitas opiniões sobre, e análise até de comentaristas de arbitragem sobre esse lance, falando que o Gomes estava no movimento de retirada do braço. Mas quando você pega, tem uma câmera que mostra muito bem esse lance. Quando você pega o lance, você vê que o Gomes está retirando o braço, mas ele tá nessa que ele está retirando o braço, a bola estava indo em direção à grande área, ao meio da área, e com esse toque no braço mudou a trajetória da bola. E na minha opinião, no meu modo de ver, isso tem que ser marcado pênalti, porque atrapalhou o trajeto da bola. Por mais que o Gustavo Gomes estivesse fazendo um movimento de retirada do braço, isso não justifica, porque a bola mudou a trajetória, a bola ia para o meio da área. Pode ser que a zaga do Palmeiras fosse tirar, mas mudou a trajetória da bola, e para mim tinha que ser
ter sido marcado o pênalti na hora, ainda mais que a árbitra estava perto do lance, tinha total visão do lance e ela quis manter a opinião dela, não quis ir no VAR, não quis ouvir o VAR, quis manter a opinião de campo e para mim foi um erro. E o que piorou essa questão foi porque logo depois saiu o segundo gol do Palmeiras, o Flaco Lopes fez 2-0 para o Palmeiras, uma bela jogada e saída de falta. O Piquerez recebeu a bola e cruzou na área. O Flaco Lopes também sozinho, mais uma vez erro de marcação da zaga do São Paulo. O Flaco Lopes fez o 2-0 para o Palmeiras e, como eu falei, o Palmeiras merecia o resultado. O Palmeiras estava propondo o jogo, estava jogando melhor ainda no segundo tempo, mas por conta daquele pênalti não marcado, teve esse gostinho de injustiça, porque, querendo ou não, estava 1-0 ainda, era um pênalti para o São Paulo, poderia empatar, poderia o Carlos Miguel pegar, mas a gente nunca sabe, nunca vai saber, né? Mas esse foi o primeiro erro, e depois que o Palmeiras fez o 2-0, para mim veio o pênalti de compensação da árbitra do jogo, que foi o pênalti do Marlon Freitas em cima do Bobadilla. Para mim também não. Para mim esse lance não foi nada, foi uma disputa de bola, sobrou um cotovelo do Marlon Freitas no Bobadilla, mas foi um toque muito leve, coisa que acontece todo lance de disputa de bola aérea em escanteio, falta, mas tenho para mim que a árbitra ficou com isso acontece, já aconteceu várias vezes no futebol, ficou com essa coisa na cabeça de, nossa, eu não marquei um pênalti que eu poderia pelo menos ter ido no VAR ver, e logo em seguida sai o segundo gol do Palmeiras. Ficou essa questão na cabeça dela e ela acabou marcando esse pênalti, onde o Caleri foi lá e diminuiu o placar para 2-1. Depois disso o jogo ficou muito truncado. Palmeiras fez alterações, Abel fez alterações que deixou o time um pouco mais defensivo, mesmo colocando o Arias, Felipe Anderson, o time ficou mais recuado. São Paulo fez algumas mudanças, mas o time não conseguiu criar. O time de São Paulo ontem teve uma partida muito abaixo. Os seus grandes jogadores, como Luciano, os principais jogadores como Luciano, Lucas, não criaram praticamente nada na partida. E então, no quesito da bola, o Palmeiras mereceu a classificação. Foi o time que propôs mais jogo, teve mais vontade de vencer. Mas, infelizmente, a questão da arbitragem deu uma certa manchada nessa partida, porque começou com um pênalti que para mim tinha muito claro que deveria ser marcado, porque já aconteceu até acho que no jogo do Fluminense, no Campeonato Carioca, tudo bem, que aí muda a federação e tal, mas a gente vê que falta um critério da arbitragem brasileira no geral, seja homem, mulher, não tenho o que falar, porque os homens erram muito, não é porque era uma mulher pitando ontem que teve esse erro. Todos os árbitros de todos os gêneros cometem muito erros, e o principal, eles não têm critérios. E então isso que mais irrita na arbitragem brasileira, a falta de critério que eles têm. Parece que eles não estudam a regra, não estudam o que é arbitragem, o que é apitar, porque é o que deixa todos nervosos, são essa falta de critério da arbitragem brasileira. Mas, tirando isso, como eu falei, Palmeiras jogou melhor, mereceu a classificação. Ontem o time foi melhor que o São Paulo. O São Paulo não ofereceu grandes perigos para o Palmeiras. Então, acho que é uma classificação merecidíssima. Palmeiras na final do Campeonato Paulista, onde vai encarar agora o Grêmio Novo Horizontino, que no sábado eliminou o Corinthians por 1-0, jogando lá em Novo Horizonte. E agora são os 2 jogos na final, diferente do que é nas quartas e na semi, que é jogo único. Agora o Palmeiras vai jogar o primeiro jogo em São Paulo, ainda está se estudando se vai ter a possibilidade de jogar no Allianz. Acho difícil porque está trocando gramado lá, mas o primeiro jogo vai ser em São Paulo e o segundo vai ser lá no interior, em Novo Horizonte, coisa que a gente não vê há muito tempo no Campeonato Paulista, uma decisão no interiorzão de São Paulo, e acho que vai ser um belo jogo. Vamos ver como vai ser o primeiro jogo, que é mais dificuldade, o Novo Horizontino vai ter uma pressão normal, né, porque não está acostumado com jogos iguais a esse, mas se mostrou um time muito bem preparado, já ganhou desse próprio Palmeiras por 4-0 na primeira fase do Campeonato Paulista, ganhou dos 3 grandes de São Paulo, então vai ser uma final bem disputada,
e espero que seja só na bola, sem envolver polêmica de arbitragem, porque isso tira o brilho, tira tudo do jogo, porque a gente fica, por mais que o Palmeiras mereceu, jogou melhor ontem, a gente fica difícil avaliar porque teve um erro um erro que prejudicou um outro time que, por mais que estivesse mal na partida, era a chance de empatar naquele momento e a história do jogo poderia ser outra. Mas comentem aí embaixo o que vocês acharam da partida de ontem, se vocês concordam que, na minha opinião, um pênalti foi, o outro não, que o do pênalti do toque de mão foi pênalti e o pênalti da cotovelada não foi, que, na minha opinião, a árbitra usou a lei da compensação para, depois do erro que ela viu que ela teve. Comentem aí embaixo a opinião de vocês, comentem quem vocês acham que vai ser o campeão paulista de 2026 e, lógico, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like nesse vídeo e comentar tudo que vocês acharam da partida de ontem. Então valeu, tamo junto e até o próximo vídeo.